pastor Sang Subiu. Seja bem-vindo. Moksani, pode vir aqui. Pode vir, Breno. Pode começar a palestra. Pastor Breno também, sempre amigo, foi responsável para fazer aquela parceria com a igreja Chinil. E graças a Deus ele vai ser também aqui o nosso tradutor. O Shun também irá interpretá-lo, porque é uma tarefa difícil traduzir do coreano simultaneamente assim para o português. Mas vamos lá, Deus tenha misericórdia de nós. Boa tarde, irmãos. Eu pedi licença para o doutor Yu para dar um testemunho sobre ele rápido antes da palestra, que eu creio que vai ser muito bom, muito importante e muito forte para todos nós saber alguma coisa dele. Claro que todo esse esforço que a gente faz para trazer uma pessoa da Coreia até aqui tem razão de ser, né? Eu fui para lá em 84, comecinho do ano, e comecei a morar no seminário, me colocaram no mesmo quarto com ele, e eu fui colocado no quarto com ele de propósito para ser impactado pela vida dele. O seminário tem uma reunião de oração às 5 horas, era uma reunião obrigatória, e a gente se levantava às 4h30 para ir para a capela, e eu me lembro que ele me incentivava muito, que brasileiro, 4h30 da manhã, cheguei lá em janeiro, 10, 15 graus abaixo de zero, era muito difícil, mas eu conseguia levantar, até porque se eu faltasse 3 vezes, eu seria expulso do seminário, né? Uma lei muito rigorosa. Então, ele me incentivava, a gente ia para a capela, tinha que passar na porta às 5 horas, furar o cartão, era um culto rápido de 15, 20 minutos, dirigido por algum professor. Alô? E depois a gente orava junto, assim, com muita força, todos em voz audível, até às 7 horas. E eu estranhava muito, porque, especialmente no primeiro ano, porque presbiteriano clamar daquele jeito, naquela altura, né? Então eu voltava da capela para o dormitório, sempre dizendo, aqui na Coreia não tem crente, aqui não tem cristão, é tudo louco, coreano é tudo louco. Porque gritar daquele jeito, 2 horas, socando os bancos da capela do seminário, né, eu pensava, só pode ser louco, né? Todo mundo aqui acha que Deus é surdo. Para que falar tão alto assim, se Deus não é surdo, né? E ficava com aquelas coisas na cabeça e passei 1 ano pecando contra eles, né? Aí no segundo ano, quando eu comecei a entender as orações deles, e vi que eles estavam orando para a Coreia se unificar pacificamente com a Coreia do Norte, para ser totalmente ganha por Cristo, pelo Evangelho, fazer missões no mundo inteiro, ser um país de missionários. Quando eu comecei a entender a língua coreana no segundo ano e as orações deles, eu passei o segundo ano pedindo perdão para Deus, né? De quanta coisa ruim eu tinha pensado das orações deles. E aí ele voltava, eu ficava junto lá, quando abria a porta eu saía, tipo 6 horas, e ele ficava clamando até às 7 horas. Aí voltava, estudava o dia todo. Quando dava mais ou menos 11 horas, ele parava de estudar e orava mais 1 hora, mais ou menos até meia-noite. Meia-noite em ponto ele dormia e 4h30 em ponto ele levantava. Isso 365 dias do ano sem falhar sequer. Fez isso por 4 anos sob os meus olhos, né? Então não tem como negar, porque estava ali embaixo dos meus olhos. E junto dessa vida de oração muito intensa, 2 horas de manhã, 1 hora à noite, ele foi muito estudioso, ele é filho de uma família muito pobre, do interior da Coreia, é uma família que não pôde estudar, e ele conheceu um missionário, foi evangelizado, aceitou Cristo, e começou a estudar. E quando ele terminou o colégio, ele prestou vestibular, incentivado pelo missionário, e foi muito bem no vestibular. Ele poderia ter entrado na melhor universidade lá da Coreia, de Seul, porque ele tinha nota alta o suficiente no vestibular para essa faculdade, mas como ele teve o chamado de Deus, ele entrou no seminário, e como ele entrou no seminário com uma nota muito alta,
ele recebeu bolsa de estudos por todos os anos de estudo do seminário, por causa da nota alta que ele tinha recebido. E ele então, inteligente como era, ele estudando como ele estudava, ele já terminou o seminário, como melhor aluno do seminário, ele tinha um desenvolvimento muito bom, do grego, do hebraico, do alemão, do inglês, de vários idiomas, e com isso o seminário de Westminster o convidou, né, deu uma bolsa para ele fazer mestrado e doutorado lá. E aí aquele menininho pobre, né, lá do interior da Coreia, que aceitou Jesus, foi para Westminster, lá nos Estados Unidos, e terminou o mestrado e o doutorado. Outra coisa interessante que me marcou foi que eu fui fazer a minha tese de mestrado em teologia no seminário de Westminster. Eu fui pesquisar para escrever a tese, né, lá na biblioteca do seminário de Westminster. E quando eu estava lá, toda semana o Dr. Geffen me orientava, porque ele tinha sido meu professor aqui. Num dia desses eu perguntei sobre ele, falei, o senhor se lembra do Yu Sang-sop? E ele disse, assim, de maneira até assustada, falou, nossa, claro que eu lembro, aquele maravilhoso aluno que passou por aqui, a gente queria que ele permanecesse aqui para ser nosso professor, mas ele dizia que tinha um chamado para servir o povo coreano e voltou para a Coreia. Então ele é uma pessoa assim, uma pessoa que aliou muito bem. O pastor Arival usou essa expressão aqui ontem na palestra dele para os pastores. Ele juntou muito bem aquilo que a gente considera ideal, né? Uma vida intensa de oração, de piedade, com uma vida intensa de estudo da palavra. Por isso ele é uma pessoa muito especial. E eu falei para o pastor Arival, pode fazer congresso onde for, sem desmerecer nenhum congresso. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai estar nesse congresso, que nós vamos ser muito abençoados aqui, amém? Ele falou para mim que sem que ele pedisse, viu, pastor Arival? Sem que ele pedisse, a membresia da igreja dele, lá em Seul, da Changshin, da igreja presbiteriana Changshin, está toda indo à noite para a igreja. Eles não têm reunião de oração à noite, é nas madrugadas. Nas madrugadas, claro que eles estão orando, mas além das orações das madrugadas, eles estão indo à noite para a igreja, a membresia toda da igreja, por iniciativa deles próprios, para orar pelas palestras que ele vai fazer aqui para nós, para que realmente Deus opere aqui no nosso meio. Porque se Deus não operar, não acontece nada, não adianta nada, né? O que importa é Deus operar, amém? Então eu queria dar esse testemunho. Eu tenho muita consideração por ele por mim, a gente é muito amigo. Agora, o pastor Arival, os irmãos pastores que foram conosco lá também em setembro, nós estamos orando um pelo outro, trabalhando juntos, apoiando um ao outro, e nós estamos muito felizes por tudo isso. Que Deus seja louvado e Deus nos use para a glória de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. 만나서 반갑습니다. Estou feliz de encontrá-los. 브레노 목사님이 작년에 한국에 왔을 때 저희 교회에 와서 설교한 적이 있었습니다. Ele está falando que vai falar alguma coisa de mim, espero que não seja. Ele falou que o ano passado, quando eu estive lá, eu preguei uma vez na igreja dele. 물론 한국말로 설교했습니다. Claro, ele pregou na minha igreja em língua coreana. 근데 설교를 얼마나 잘하는지 교인들이 얼마나 좋아했는지 모릅니다. Mas ele está dizendo que os membros da igreja gostaram muito da mensagem e de me ver falando assim fluentemente o coreano. 한국말로 설교를 너무 잘해가지고 제가 담임 목사 자리를 뺏길 것 같습니다. E eu pensei assim que, como ele pregou em coreano, né, e falando muito bem coreano, trouxe uma boa mensagem, eu fiquei com medo de perder o meu lugar de pastor da igreja para ele, né? 그래서 제가 다시는 브레노 목사님을 안 세울 생각을 하고 있습니다. E aí eu pensei na hora, acho que eu não vou dar mais oportunidade para ele pregar aqui não, né? 한국에서 왔고요. 여러분들은 브라질 각처에서 왔습니다. 반갑습니다. Eu cheguei aqui muito bem, reencontrei os colegas queridos que a gente conheceu ano passado, muito mais pessoas agora aqui com vocês, eu estou muito feliz. 그리고 제가 오는 시점과 맞춰서 책이 브라질 말로, 포르투갈 말로 번역되었습니다. E para minha alegria também, um dos meus livros, esse sobre a oração de Jesus, foi traduzido para ser lançado aqui nesse congresso. 그 책은 오래전에 나온 책인데 브레노 목사님이 번역을 해서 나왔습니다. Um livro que eu já escrevi há vários anos,
Foi traduzido pelo pastor Breno e pela sua esposa. 그 책에 대해서 지금 잠깐 말씀을 드리겠습니다. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre esse livro. 제가 말씀드리기로 생각한 이유는 아까 아리바 목사님이 책에 대해서 얘기했기 때문입니다. E eu quero falar alguma coisa sobre o livro, porque eu sei que agora há pouco o pastor Arival citou aqui o livro, né? 저는 그 책을 썼을 때 그 책이 한국 교회에 필요하리라고 생각하지 않았습니다. Quando eu escrevi esse livro há muitos anos atrás lá na Coreia, eu pensava que ele não seria útil para a igreja da Coreia. 그런데 그 책을 쓰면서부터 놀라운 역사가 일어났습니다. Mas à medida que eu fui escrevendo esse livro, começou a acontecer uma operação especial de Deus. 우리 한국의 여러 목사님들이 그 책을 읽으면서 깨닫기를 시작했습니다. Depois que ele tinha escrito lá, os pastores na Coreia começaram a ler esse livro e começaram a ter uma mudança de vida de oração. 기도를 그렇게 많이 하고 있는 목사님들이 그 책을 읽으면서 뭔가 우리가 기도에 대해서 잘못 알고 있었던 것이 있다라는 것을 깨닫기 시작했습니다. Mesmo pastores que eram homens de oração e que oravam muito, começaram a entender que eles estavam com alguns pensamentos equivocados sobre oração e procuraram renovar as suas vidas de oração. 그래서 한국의 주요 도시에서 저를 초청하기 시작했습니다. E eles começaram a me convidar para fazer palestras sobre o assunto. 그래서 한국의 주요 도시는 제가 다 가서 그 책을 가지고 세미나를 한 적이 있습니다. E eu usei esse livro e viajei para várias cidades da Coreia e fiz seminário baseado no conteúdo desse livro para as lideranças. 그런데 그 책이 오늘 이 브라질 말로, 포르투갈 말로 번역되어 나오리라고는 제가 꿈에도 생각을 안 했습니다. E eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos, que aquele livro pudesse um dia ser traduzido para a língua portuguesa e ser publicado no Brasil. Jamais imaginei isso. 그런데 놀라운 사실은 한국에서는 목사님들이 그 책을 너무나 좋아합니다. Mas uma coisa que me impactou muito é que os pastores da Coreia, eles gostam muito desse livro. 근데 목사님들이 그 책을 너무나 좋아하고 사랑하지만은 교인들한테 절대 소개를 안 합니다. Mas é interessante que os pastores gostam muito desse livro, mas eles não apresentam o livro para os membros da igreja. 그들은 성도들이 그 책을 알기를 원하지 않았습니다. Eles não queriam no início que os membros da igreja conhecessem o livro. 그 이유는 그 책이 안 좋아서 그런 게 아니라 그 책을 가지고 목사님들이 설교하기를 원했기 때문입니다. Não porque o livro não fosse bom ou coisa assim, mas é porque eles estavam usando os conteúdos dos livros, as partes dele, para fazer as pregações da igreja. 목사님들이 제 책을 가지고 설교하는 걸 성도가 알면 큰일 나기 때문에 성도들한테 책을 알리길 원하지 않았던 겁니다. Seria problema terrível se os membros das igrejas lá soubessem que eles não estavam preparando sermão e estavam só pegando o sermão do livro lá, das partes do livro. 여기 있는 목사님들도 그렇게 할지 제가 조금 걱정이 됩니다. Eu tenho pouco de preocupação se isso não vai acontecer aqui também. 여러분들이 그럴 줄 다 알고 아리바 목사님이 미리 얘기한 겁니다. 성도들에게 팔라고. Eu creio que o pastor Arival já sabia desse problema aqui, porque quando ele apresentou o livro, ele falou para vocês falarem para a igreja, né? Então, acho que ele já estava sabendo disso. 그래서 목사님의 말에 순종하시기 바랍니다. Faz direitinho como o pastor Arival falou. 오늘 제가 말씀을 나누기를 원하는 부분은 예수님의 기도 생활과 관련된 부분입니다. Eu quero falar alguma coisa hoje sobre como Jesus orava. 책에 생생한 모든 부분이 나왔기 때문에 제가 다 말씀드릴 수는 없고요. 그래서 핵심적인 것만 뽑아서 말씀을 드리겠습니다. Não dá para nós estudarmos tudo com muitos detalhes, mas eu vou pegar pontos essenciais para falar com vocês. 먼저 성경 본문을 좀 하나 보겠습니다. 누가복음 Primeiro eu vou ver o texto bíblico básico que a gente vai usar. Lucas. 5장 15절 16절입니다. Lucas 5. 15절 16절. Lucas 5, 15 e 16. Texto básico, Lucas 5, 15 e 16. Ele está pedindo para algum de vocês descer aqui, pegar a máquina e tirar uma foto para ele. Lucas 5, 15 e 16. Pode. Ok, eu vou ler para os irmãos. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava,
e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos ler juntos novamente, todos já encontraram, não é? Vamos ler juntos, vamos lá, leamos. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. 아멘. 예, 오늘 본문 말씀은 예수님이 기도에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 잘 보여줍니다. Esse texto ele mostra para nós de maneira clara que tipo de ideia Jesus tinha a respeito da oração. 먼저 이 기도에 관한 말씀이 나오는 것은 누가복음에 아주 독특하게 나옵니다. É um texto que aparece de maneira singular no Evangelho de Lucas. 먼저 개괄적으로 이 기도의 세계에 대해서 제가 소개를 하겠습니다. Eu vou falar em geral, em geral sobre oração primeiro. 예수님의 사역을 삶과 사역을 가르치는 복음서가 4권이 있습니다. Existe 4 citações das orações de Jesus nos Evangelhos. 그런데 4 복음서 중에 예수님의 기도에 대해서 상세히 얘기하는 복음서는 누가복음밖에 없습니다. Aliás, nos 4 evangelhos que falam, os 4 evangelhos falam da oração de Jesus, mas entre eles o Evangelho de Lucas é o que fala de maneira mais clara, mais detalhada. 마태복음에 예수님의 기도 언급이 3번 나옵니다. Em Mateus, as citações sobre a oração de Jesus aparecem só 3 vezes. 마가복음에도 예수님의 기도 언급이 3번 나옵니다. Em Marcos também as citações sobre as orações de Jesus aparecem 3 vezes. 요한복음에도 예수님의 기도가 3번 나옵니다. E no Evangelho de João as citações das orações de Jesus também aparecem 3 vezes. 그러나 반면 누가복음에는 예수님의 기도가 13번 나옵니다. Mas totalmente diferente disso, no Evangelho de Lucas, essas citações se multiplicam para 13 vezes. 마태복음과 마가복음과 요한복음에 나오는 기도를 다 합치면 9번밖에 안 됩니다. Por isso, se você juntar Marcos, Mateus e João, você vai encontrar só 9 citações. Se juntar os 3 evangelhos, você encontra só 9. 그런데 한 복음, 요한복음에 예수님의 기도가 13번 나온다는 것은 놀라운 일입니다. 누가복음에. Mas em um único evangelho, que é o Evangelho de Lucas, você encontra 13 citações das orações de Jesus. 자, 그러니까 다른 복음서에 나오지 않는 예수님의 기도가 상세히 누가복음에 기록되어 있다는 얘기입니다. Isso quer dizer que a explicação sobre a oração de Jesus, a vida de oração dele, que não aparece nos outros evangelhos, ela aparece de maneira muito detalhada, muito pormenorizada aqui no Evangelho de Lucas. 예수님의 기도는 독특하고 놀라운데요. A oração de Jesus é uma oração muito singular e tremenda. 예수님은 물 속에서도 기도하고 나무 위에서도 기도하셨습니다. Ele orou nas águas e orou também na árvore. 바로 예수님이 물 속에서 기도하셨다는 것은 세례 받을 때 물에서 나오지 않고 기도했던 것을 말씀하는 겁니다. O que eu quero dizer com orar na água é que quando ele orou no seu batismo em Lucas, ele não saiu da água, ele orou ali dentro. 예수님께서 나무 위에 기도하셨다는 것은 십자가에 달려 돌아가실 때 기도하셨다는 E o que 말입니다. eu quero dizer quando disse que ele orou na árvore é que ele orou quando foi crucificado na cruz, ele orou lá na cruz. 이러한 기도들은 다 다른 복음서에 나오지 않습니다. Essas orações você não vai encontrar nenhuma delas nos outros evangelhos. 누가복음에만 나오고 있다 그런 얘기입니다. Você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. 그런데 놀라운 사실은 예수님의 삶을 시작, 진행, 완성을 통해서 이해할 수 있습니다. 예수님의 삶을 시작과 진행과 끝의 관점에서 얘기할 수 있습니다. E por isso então aqui, baseado nesse evangelho, a gente pode falar do início, da continuação e do fim, do complemento final das orações ou da vida de oração de Jesus. 그런데 놀라운 사실은 예수님의 공적인 삶의 시작이 기도였습니다. É incrível aqui notar que o início da vida ministerial pública de Jesus foi com oração. 예수님의 삶의 시작이 기도였던 것처럼 예수님의 사역의 과정도 기도였습니다. E se você olhar para o desenvolvimento
da vida de Jesus no seu ministério, você vai ver também que foi um desenvolvimento através da oração. 그리고 예수님의 삶은 또 역시 기도로 끝이 났습니다. E se você olhar como foi o fim da vida de Jesus e do seu ministério, você vai ver que terminou tudo com oração. 자, 그러니까 예수님은 기도로 시작해서 기도로 가고 기도로 삶이 완성된 것입니다. Por isso a vida de Jesus foi uma vida que começou com oração, ela teve continuidade e sequência em meio à oração e ela terminou em oração. 예수님의 삶은 시작도 진행도 그 끝도 기도 없이는 상상할 수 없습니다. Assim a gente não pode jamais imaginar sequer alguma coisa sobre a vida de Jesus sem pensar nisso, que o começo, o desenvolvimento, o final, toda a vida dele foi através de oração. Sem considerar isso, você jamais pode pensar alguma coisa sobre a vida de Jesus. 그러니까 예수님의 모든 삶은 예수님의 기도를 이해하지 않고는 이해할 수 없다라는 이야기입니다. Por isso, você nunca vai poder entender nenhuma parte da vida de Jesus se você não entender a vida de oração de Jesus. 그러한 예수님을 보면서 제자들이 예수님에게서 배우고 가르침을 받았습니다. E vendo exatamente esse Jesus, os discípulos então foram aprendendo. E à medida que eles aprenderam, da maneira como eles aprenderam, depois eles viveram. 예수님은 혼자만 기도하신 것이 아니라 제자들이 있는 가운데 기도를 하셨습니다. Ele não só orou solitário, sozinho, mas ele orou também onde estavam os discípulos. 그런데 굉장히 재미있는 것은 예수님이 기도하는 것을 보면서도 제자들은 기도하지 않았습니다. Mas é muito interessante notar que antes, pelo menos os discípulos, mesmo vendo Jesus ali em oração, eles não oravam. 꼭 기도만 하면 예수님이 혼자 기도하는 것으로 나오고 제자들은 옆에 있지만 기도하는 것으로 나오지 않았습니다. E se a gente for fazer um exame das citações das orações de Jesus, você vai notar de maneira muito interessante que ele está lá orando e os discípulos estão ali próximos dele, assistindo apenas ele orar. 그런데 놀랍고 재미난 것은 예수님의 제자들이 기도하지 않았다는 게 놀라운 것입니다. É tremendo, é muito interessante notar que eles não oravam. Ficava ali só próximo dele. 왜냐하면 기도해야 될 자들이 예수님의 제자였고 예수님은 사실 기도할 필요가 없던 분이었습니다. Claro que eles deviam pensar que aquilo era uma coisa muito estranha, porque Jesus era alguém que talvez eles imaginassem que não precisasse de orar. Né? 왜냐하면 예수님은 하나님의 아들이었고 능력이 많았고 지혜가 많았습니다. Porque, claro, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era cheio de todo o poder, de todo o conhecimento, ele tinha toda a sabedoria. Talvez eles por isso pensassem isso. 제자들은 능력도 없었고 또 지혜도 부족했습니다. Os discípulos eles não tinham conhecimento, sabedoria e também não tinham nenhum poder. 그러니까 모든 면에서 부족한 제자들이 더 많이 기도해야 됐던 것이 마땅하죠. Por isso então que aqueles discípulos que eram pessoas que fracas, né, pessoas limitadas em todas as áreas, claro que eles tinham que orar. Né? 예수님께서 제자들에게 우리 함께 기도하자 하면 예수님이나 기도하세요라고 제자들이 반응했던 것입니다. Então, quando Jesus voltava para os discípulos e os convidava para orar, era como se eles dissessem assim: não, ora o Senhor mesmo aí que a gente vai ficar por aqui. 아마도 여러분이 목회하는 교회 성도님들이 기도합시다 그러면 목사님만 기도하고 성도님들 기도 안 하는지 모르겠습니다. Talvez pode acontecer isso, né? Você chegar na sua igreja, chamar o povo da sua igreja para orar. E eles falaram: deixa o pastor lá orando, pode orar aí, pastor, e ir para casa e acontecer a mesma coisa com você lá. 그러나 낙심하고 절망할 필요는 없습니다. Mas por isso, você nunca deve se deixar desanimar por isso e não se desesperar por isso. 왜냐하면 그렇게 기도하지 않았던 예수님의 제자들이 기도의 사람으로 바뀌었기 때문입니다. Exatamente porque aqueles discípulos de Jesus que tiveram esse tipo de atitude em oração, eles depois foram transformados em homens de oração. 바로 그것을 보여주는 것이 사도행전입니다. E o livro de Atos é exatamente o livro que foi escrito para mostrar como que os discípulos mudaram tanto assim a vida deles para serem homens de oração. 누가복음이 예수님의 기도 생활을 집중적으로 다루듯이 사도행전은 초대교회, 즉 초대교회 사도들과 성도들의 기도 생활을 다루고 있습니다. Assim como o Evangelho de Lucas, ele desenvolve muito bem a vida de oração de Jesus,
o livro de Atos desenvolve da mesma maneira muito bem a vida de oração dos discípulos. 이 두 책은 한 저자에 의해서 쓰여진 책입니다. E nós precisamos lembrar que os dois livros, tanto Lucas quanto Atos, são livros escritos pela mesma pessoa. 그런데 이 두 책이 하나는 예수님의 삶, 하나는 초대교회의 삶을 소개하는데 Os dois livros, Lucas fala sobre a vida de Jesus, Atos fala sobre a vida da igreja primitiva. 이 저자가 예수님의 삶과 초대교회의 삶을 기도로 연결하고 있습니다. E é muito interessante notar que esse autor, Lucas, ele, tanto quando ele explica a vida de Jesus no Evangelho, quando ele explica a vida dos discípulos em Atos, ele liga a vida deles totalmente com a oração. 우리가 기억해야 될 놀라운 중요한 사실은 아까 복음서를 얘기할 때 사실하고 동일한 사실입니다. Nós temos que lembrar do fato de que nós falamos isso também a respeito dos outros evangelhos. 복음서 중에서 예수님의 기도를 가장 많이 언급하는 책이 누가복음이라고 제가 말씀드렸습니다. Eu disse para vocês que o evangelho que de maneira mais forte, mais evidente, mais detalhada explica a vida de Jesus é o de Lucas. 그런데 그 외에 다른 책 중에 기도에 대해서 가장 많이 얘기하는 성경책이 사도행전입니다. E fora isso, o outro livro da Bíblia que mais fala sobre oração é exatamente o livro de Atos. 사도행전에는 그 사도들의 기도가 1장 14절부터 28장 마지막 절까지 28장 8절까지 나옵니다. E se você olhar em Atos, você vai ver que desde o versículo 14 do capítulo 1 até o final do capítulo 28, o último capítulo, você vai ver que tudo está sendo desenvolvido através da oração. 한 권의 책의 기도가 그렇게 많이 언급되는 것은 신약 성경 중에 유일하게 사도행전이 그렇게 나옵니다. E em apenas um só livro, tantas citações sobre oração acontece em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, acontece só no livro de Atos. 그 사도행전이 예수님의 기도를 본받아서 기도하고 있는 것을 보여주는 것입니다. E em Atos, então, ele está falando daqueles discípulos que oraram após receber o exemplo da vida de oração de Jesus, vendo, após ter aprendido como orar com o exemplo de Jesus. 사도행전은 28장으로 되어 있습니다. Atos está desenvolvido em 28 capítulos. 그런데 기도를 언급한 것이 31번 나옵니다. Mas ele fala 31 vezes sobre a oração. 단지 기도를 많이 했다라는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것이 있습니다. Claro que é importante a gente lembrar que Atos fala tanto assim sobre a oração, mas tem uma coisa mais importante ainda. 사도들과 초대교회는 예수님이 기도를 보여주고 가르친 것을 그대로 실천했다는 것이죠. O mais importante aqui é que os apóstolos, eles edificaram a igreja primitiva através da oração. Lembrando da vida de oração de Jesus, dando o exemplo deles, eles construíram uma igreja baseada na oração. 바로 이 내용이 제가 쓴 예수님의 기도로 돌아가자는 책의 일반적인 내용입니다. Esse conteúdo em geral, ele guia, ele dirige o tema do livro que eu escrevi para vocês, porque o tema original é voltando à vida de oração de Jesus. 예수님의 기도로 돌아가자고 그랬을 때 예수님은 어떻게 기도했고 무슨 기도를 가르쳤는지를 보여주는 게 책의 상반부의 내용입니다. Por isso, quando eu falei, vamos voltar ao modelo de oração de Jesus nesse livro, quando eu falo isso, é exatamente isso. Eu quero que a gente volte e aprenda com Jesus, veja como ele orou e aprenda como orar através do exemplo de Jesus. 그리고 그 후반부는 어떻게 초대교회가 사도들이 예수님의 기도를 실천해서 예수님이 그들에게 요구하는 삶을 살았는지를 보여주고 있습니다. E também eu estou mostrando depois na segunda parte do livro os discípulos seguindo o modelo de Jesus que eles aprenderam e praticando aquela vida de oração de Jesus. 그들이 예수님의 기도를 함으로써 일어나는 결과는 그야말로 말씀 운동이었습니다. E o resultado que aconteceu quando eles desenvolveram uma vida de oração conforme a vida de oração de Jesus foi que eles começaram a criar
o chamado movimento de pregação da palavra. 그러니까 다시 이걸 통해서 제가 말씀드리면 그들이 예수님의 기도를 하고 말씀 운동을 하니까 부흥의 역사가 일어난 겁니다. Então, eu posso pegar o tema desse congresso e explicar assim: os discípulos, tomando o exemplo da vida de oração de Jesus, eles começaram a fazer a pregação da palavra com intrepidez e criaram um grande movimento de avivamento. 기도를 해야 말씀 운동이 가능하고 말씀 운동이 일어날 때 비로소 사람들이 주님께 돌아오는 부흥 운동이 일어나는 것입니다. Quando você começa um movimento de oração, fruto disso vai surgir um movimento da palavra, da pregação audaciosa da palavra. Fruto disso vai surgir um grande avivamento que traz muitas pessoas para Jesus no seu ministério. 저는 사실 이번 그 세미나에 이 주제를 정한 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. Eu fiquei assustado quando fui informado sobre o tema desse congresso. 왜 그런가 하니 이 주제에 대해서 저하고 상의한 적이 없거든요. E a razão é porque o pastor ele não conversou comigo sobre esse tema. 그런데 바로 이 주제는 제가 쓴 책의 주제이고 또 제가 교회에서 목회하면서 추구하는 목회의 핵심적인 주제이기 때문에 그렇습니다. Mas é impressionante notar como o pastor definiu um tema que está dentro do livro, é o que eu desenvolvo no livro, e um tema que é aquilo que eu procuro desenvolver no meu ministério lá na minha igreja. 그러나 또 하나 놀라운 사실은 제가 이제 예수님에 대해서 상반부에 얘기하고 또 초대교회에 대해서 얘기하는 가운데 이제 오늘, 내일, 토요일까지 말씀을 나눌 것인데요. Mas hoje, amanhã e depois eu vou falar sobre tudo isso através de várias palestras para vocês aqui no congresso. 이 순서가 놀라운 게 기도를 얘기하고 말씀 선포를 나중에 얘기한다는 것입니다. Mas o que me impressiona é que aqui oração e pregação está sendo colocado depois. 여기 이 순서를 잘 기억하시기 바랍니다. Eu quero que você se lembre bem dessa ordem. 기도를 단지 말씀 앞에 놓은 것이 아닙니다. Não é que eu estou querendo, quando eu coloco a oração primeiro, colocar como mais importante que a palavra. 기도는 결코 말씀 자체를 앞설 수는 없습니다. A oração não pode se colocar à frente da palavra. 말씀 사역을 위해서 기도가 앞에 있어야 된다 그런 뜻입니다. O sentido que eu estou querendo colocar para você é que a oração ela tem de existir antes do ministério da palavra para se realizar o ministério da palavra. 제가 한 10년도 더 된 것 같은데요. 브라질에 한번 큰 집회 온 적이 있었습니다. Uma vez no passado eu tive aqui no Brasil num grande congresso lá em Salvador. 그 살바도르는 그 주에서 한 3천여 명의 목사님들, 장로들 모여서 집회를 한 적이 있었습니다. Nós reunimos lá mais de 2.000, quase 3.000 pessoas naquele congresso. 그때 그 제가 세미나를 하면서 이제 강의를 영어로 할 때 그 맥켄지 대학의 교수님이 통역을 했습니다. Lá eu fiz uma palestra em inglês e um professor do Mackenzie me interpretou. 근데 그 교수님은 저와 함께 미국에서 같이 공부했던 분이에요. Mas ele para minha surpresa, ele é um professor que tinha estudado junto comigo nos Estados Unidos. 그때 그분이 통역을 하면서 제가 이 말씀과 기도의 관계에 대해서 얘기하니까 이 저보고 기도를 이 말씀보다 언급했다고 막 화를 내고 그랬어요. E esse professor ficou muito bravo comigo porque ele achou que eu coloquei a oração antes da palavra, mais importante que a palavra, e ele ficou muito bravo, muito irado comigo. 근데 뭔가 잘 몰라서 그렇게 오해를 한 겁니다. Mas a verdade é que ele me entendeu muito mal. 제가 이 말씀보다 기도를 앞에 놓은 것이 아니라 말씀의 선포 앞에 기도를 둔 것입니다. Não é que eu quero colocar a oração na frente da palavra como se ela fosse mais importante do que a palavra. O que eu quis colocar é que a oração tem que estar à frente no sentido de preparação para a palavra. 그것은 사도들이 사도행전 6장 4절에 우리는 기도와 말씀 전파에 전무하리라고 하는 말씀에 근거하기도 하고요. E a base bíblica disso está em Atos 6:4, quando os apóstolos falaram que eles iam cuidar do ministério da oração primeiro e depois do ministério da palavra. Cuidar da oração e do ministério da palavra. 바로 그 사도들의 그 자세는 오늘 본문, 오늘 제가 집중적으로 말씀하고자 하는 누가복음 5장 15절 16절에 근거합니다. E isso também está hoje sendo falado aqui em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16.
오늘 본문 말씀을 우리가 유심히 봐야 됩니다. Nós temos que olhar com muito cuidado esse texto básico aqui hoje. 지금 예수님의 인기가 높아 있는 상태입니다. A situação aqui já era uma situação em que Jesus era extremamente famoso, conhecidíssimo e atraía pessoas de todos os cantos. 예수님의 소문이 널리 퍼져가니까 예수님을 원하는 사람들이 많아졌습니다. E como a fama dele já estava aqui nesse ponto aqui, espalhada por muitos locais, muitas e muitas pessoas vinham de todos os cantos se aproximar de Jesus. 근데 수를 헤아릴 수 없는 사람들이 예수님께 나와서 말씀을 듣기를 원했습니다. E em um número de multidões que a gente nem pode imaginar nem contar, as pessoas vieram a Jesus para ouvir a palavra dele. 자, 이게 15절 말씀을 주목해 보시기 바랍니다. Preste bem atenção no versículo 15, Lucas 5:15. 여기 분명히 말씀하기는 많은 무리가 말씀을 듣기 위해서 왔다라고 언급하고 있습니다. Se você notar aqui, você vai ver claramente que o texto diz que muitas grandes multidões, elas vinham para Jesus para ouvi-lo, ou seja, para ouvir a sua palavra. 왜 이렇게 수많은 사람들이 예수님께 나왔습니까? Por que tantas e tantas multidões assim viriam para Jesus, procurar Jesus? 말씀을 듣기 위해서 나온 것입니다. Claro, eles estavam vindo para ouvir as palavras de Jesus. 왜 그들이 다른 사람한테 가지 아니고 예수님께 나왔습니까? Por que eles não foram para outras pessoas que podiam falar bem, mas eles só vinham para Jesus, só queriam ouvir Jesus? 예수님은 하나님의 말씀을 하시는 분이기 때문에 그랬습니다. A razão é porque Jesus trazia a palavra de Deus. 예수님이 계신 곳에는 하나님의 말씀이 있습니다. Por isso, em todo lugar que Jesus estava, você podia ouvir as palavras de Deus. 예수님이 계신 곳에 하나님의 말씀이 있는 이유는 예수님은 하나님의 말씀만 하시는 분이기 때문에 그렇습니다. E em todo lugar que Jesus estava, se podia ouvir as palavras de Deus, por quê? Porque Jesus era um homem que só falava as palavras de Deus. 15장 1절 말씀 보시기 바랍니다. No capítulo 5장 1절. Eu quero que você veja agora o versículo 1 aí do capítulo 5 de Lucas. Abra sua Bíblia, deixa aberto e veja aí o versículo 1 do capítulo 5 de Lucas. Vamos ler todos juntos, só o versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 여기 말씀 보십시오. 많은 사람들이 몰려와서 하나님의 말씀을 예수님에게 듣는 것입니다. Olha aí que interessante, aqui está dizendo claramente que muitas pessoas, multidão de pessoas, se reuniram ao redor de Jesus, apertando Jesus, com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. 예수님은 이 많은 무리를 효율적으로 가르치기 위해서 베드로의 배를 빌렸죠. E para poder ensinar essa multidão com mais eficácia, ele usou o barco de Pedro. 그리고 4장에 가서 보면 예수님은 말씀을 권위 있게 해당해서 가르칩니다. Indo para o capítulo 4, você nota que Jesus estava ensinando as palavras de Deus com autoridade e poder. 예수님이 가버나움 회당에서 말씀을 가르치는데 말씀이 얼마나 능력이 있는지 모릅니다. Ele falou na sinagoga de Cafarnaum a palavra de Deus e ele falou assim com um poder, uma autoridade tremenda. 그래서 4장 31절 32절에 보면 예수님의 말씀이 권위가 있었다고 얘기합니다. 2절 4장 32절. Aí se você olhar o versículo 32 do capítulo 4 diz: E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. 예수님의 권위는 말씀의 권위입니다. A autoridade de Jesus estava exatamente na palavra de Deus. A autoridade dele era a autoridade da palavra. 자기 자신의 말이 아니라 그를 보내신 하나님 아버지의 말입니다. Não eram palavras próprias dele, eram palavras do Deus Pai que o havia enviado. 사실 믿음이 없는 사람도 예수님은 하나님 말씀만 한다는 사실을 잘 알고 있었습니다. E o fato é que até as pessoas que não eram crentes daquela época, elas compreendiam e aceitavam e concordavam que Jesus era alguém que trazia somente as palavras de Deus. 그러나 요한복음의 눈으로 예수님을 보는 사람은 예수님은 영원한 말씀이면서 육신을 입은 말씀이라는 사실도 깨달을 겁니다. E no Evangelho de João, se você olhar, você vai ver que ele é chamado de palavra eterna, a palavra que se fez carne.
영원한 말씀이신 하나님, Ele é a palavra, ele é o Deus que é a palavra eterna, está lá no Evangelho de João. 바로 그런 분이 예수님이지요. Exatamente, essa pessoa é Jesus. 그런데 그런 영원한 말씀이신 하나님이 육신을 입었습니다. 그래서 육신을 입은 말씀이시죠, 예수님이. Então, esse Deus que é essa palavra eterna, segundo o Evangelho de João, ele se vestiu em carne, como a nossa. E essa pessoa é Jesus. 그러니까 예수님은 속도 하나님의 말씀이고 겉도 하나님의 말씀입니다. Então, nós podemos dizer que Jesus é um ser humano assim, que o interior dele era tudo feito de tecidos, de coisas que são a palavra de Deus, e a parte externa dele era tudo a palavra de Deus. 예수님을 하나님의 관점에서 볼 때도 영원한 말씀이고, E se Deus olhasse para Jesus, Deus também iria dizer que ele é a palavra dele eterna. 사람의 관점에서 볼 때도 하나님의 말씀이지요. E é interessante notar que as pessoas também, quando falavam de Jesus e olhavam para ele, falavam que ele era a palavra de Deus eterna, que ele era a palavra de Deus. 시간의 관점에서 볼 때도 예수님은 하나님의 말씀입니다. E se você avaliar ou analisar Jesus dentro do conceito temporal de tempo, você também vai dizer que ele foi a palavra de Deus encarnada no tempo. 예수님은 단 한 번도 하나님의 말씀이 아닌 때가 없었습니다. Não houve um tempo, um segundo sequer da vida de Jesus que ele não foi a palavra de Deus. 자, 그러니까 그런 예수님이 입을 열 때 하나님의 말씀이 나오는 것은 당연한 것이지요. Então é claro que uma pessoa dessa, né, um Jesus desse tipo, quando ele abria a boca dele, é claro que só saía a palavra de Deus, só a palavra de Deus. 그가 하는 Ele só era isso. 모든 것은 하나님의 말씀을 가르치고 실현하는 것입니다. E por isso é claro que tudo que ele fazia era viver a palavra de Deus e pregar e ensinar a palavra de Deus. 그러한 예수님에게 사람들이 나와서 말씀 듣고자 한 것은 당연한 것입니다. E é natural que para uma pessoa dessa, todo mundo queria se achegar, todo mundo queria se aproximar dele, porque ele era a palavra de Deus. 저는 이러한 예수님의 모습이 여기 있는 목사님들의 모습이 되기를 간절히 소원합니다. E eu quero de todo o coração dizer que eu desejo, sinceramente, que essa figura que a gente está vendo de Jesus, ela se torne exatamente a figura de cada pastor que estiver aqui. 성도님들이 여러분들에게 목사님은 하나님의 말씀입니다라고 말하는 때가 오기를 바랍니다. Eu desejo que os membros da sua igreja, onde você é pastor, possam dizer para você, pastor, você é a palavra de Deus falada. 물론 그렇게 되기까지는 많은 시간이 걸릴 것입니다. Claro que para chegar até esse ponto dos membros da sua igreja olharem para você e dizer que você é a palavra de Deus, que eles ouvem, você é a palavra de Deus, transmitida, vai gastar muito tempo e esforço seu. 제가 다른 교회에 안 가고 목사님 교회에 오는 것은 목사님만은 하나님의 말씀을 선포하기 때문입니다라고 말하는 날이 오기를 바랍니다. E eu desejo que chegue um dia na sua igreja que muitas pessoas possam se achegar lá dizendo para você isso, eu vim aqui para essa igreja porque aqui eu ouço a palavra de Deus. 사람들은 모든 일을 할 때 목적이 있습니다. Toda pessoa no mundo, seja quem for, quando ela faz alguma coisa, ela tem um objetivo. 가게를 갈 때는 물건을 사러 갑니다. Quando uma pessoa vai para uma loja, claro, ela vai querendo comprar algum produto da loja. 어디 차가 고장 날 때는 차 고치는 샵에 차를 가지고 갑니다. Se de repente o seu carro se quebrar ou tiver um amassado, você vai procurar uma loja para consertar seu carro, é claro. 사람들이 육체적으로 병들면 병원에 갑니다. E se as pessoas ficarem doentes fisicamente, claro, elas vão procurar um hospital. 세상적으로 성공하려면 뭐 유명한 학교로 갑니다. E muitos que querem, por exemplo, adquirir sucesso na vida, procuram estudos, escolas importantes para poder se preparar bem, para poder adquirir sucesso em alguma área da vida. 그러면 사람들이 어떤 목적으로 교회에 와야 되겠습니까? Então, com que objetivo vocês acham que as pessoas têm que vir para a igreja? 그들이 가지고 있는 차가 고장 나서 차 고쳐달라고 교회로 오면 됩니까? Você acha que eles deveriam vir para a igreja, para a sua igreja, porque o carro deles quebrou e eles têm que procurar a sua igreja para arrumar o carro? 그들이 돈이 모자라 가지고 저기 은행에 가는 것처럼 교회로 오면 됩니까? Você acha que os membros da sua igreja deveriam vir para a sua igreja porque eles estão com pouco dinheiro e assim como eles vão ao banco procurar dinheiro, eles têm que vir para a sua igreja para ganhar dinheiro? 그들이 물건을 살려고 상점에 가는 것처럼 교회로 오면 되겠습니까? Você acha que os membros da sua igreja deveriam procurar a sua igreja
para comprar algum produto de loja, como eles fazem quando vão procurar uma loja? 교회가 건강하게 세워지려면 사람들이 교회 와야 되는 이유를 명확하게 알아야 됩니다. Para você ter uma igreja saudável, uma igreja que tenha saúde, a sua igreja tem que ter um objetivo claro, tem que ter algo que faz com que as pessoas venham para ela de maneira claramente definida. 교회는 유일하게 세상에 결코 줄 수 없는 것을 줄 수 있는 곳입니다. A igreja é um lugar que nada no mundo, nenhuma instituição do mundo vai poder dar aquilo que ela dá. 세상은 세상과 세상의 것들을 사람들에게 줍니다. As instituições do mundo, as coisas do mundo dão muitas coisas para as pessoas que as pessoas gostam e precisam. 그러나 교회는 하나님과 하나님의 말씀 밖에는 줄 것이 없는 줄로 믿습니다. Mas a igreja é o lugar onde você só dá para as pessoas, no sentido, você só transmite às pessoas a pessoa de Deus e a palavra de Deus. 자, 그래서 그 일을 위해서 말씀의 사람이 되는 것, 목사님들이 말씀의 사람이 되는 것은 기본입니다. E é por causa disso que cada pastor, ele tem que se tornar um homem da palavra de Deus. 얼마 전에 제가 어떤 그 성도님을 통해서 들은 얘기입니다. Há pouco tempo eu ouvi uma conversa dessa de um membro de uma igreja. 우리 교회 성도가 얘기한 건 아닙니다. Não foi membro lá da minha igreja em Seul, na Coreia, que falou isso não. 어떤 교인이 자기 교회 자기 교회 목사님에 대해서 얘기한 겁니다. Foi membro de outra igreja que falou do pastor dele lá. 우리 목사님은 설교하실 때 20분까지는 하나님 말씀을 한다라고 얘기합니다. Ele falou assim, o pastor lá da nossa igreja, ele quando vai pregar, até os primeiros 20 minutos, ele só transmite a palavra de Deus, é só a palavra de Deus. 20분까지는 하나님 말씀이 나오는데 20분이 지나면 세상과 자기 자랑이 나온답니다. E depois dos 20 que passam 20 minutos, ele sempre para de falar da palavra de Deus e começa a se orgulhar dos feitos dele e falar de coisas do mundo que não me interessam. 물론 20분만이라도 하나님 말씀하니 다행인 것입니다. Claro, graças a Deus que pelo menos 20 minutos ele fala a palavra de Deus. 어떤 사람은 5분도 하나님 말씀을 선포하지 않으니까 말이죠. 어떤 사람은 5분도 하나님 말씀을 얘기 안 하니까 말이죠. E eu disse isso porque tem gente que não passa nem 5 minutos falando a palavra de Deus. Se ele passa 20, né? 만일 성도님들이 여러분을 그렇게 평가한다면 저는 불행이라고 생각합니다. Se de repente os membros da sua igreja avaliarem você assim, vai ser uma tristeza muito grande. 우리 목사님은 어떤 때는 세상 이야기를 하고 어떤 때는 성경 얘기를 한다. O nosso pastor às vezes ele fala coisas do mundo que não tem nada a ver e às vezes ele fala a palavra de Deus. 이 설교를 시작할 때 성경으로 시작하고 끝날 때 성경으로 시작한다. 시작할 때 성경으로 시작하고 끝날 때 성경으로 시작한다라고 얘기합니다. Quando você começa a pregação, você tem que começar com a palavra de Deus, com a Bíblia, e quando você termina, você tem que terminar assim também. 근데 그 중간에는 세상으로 가득 차 있다라고 얘기하면 문제가 심각한 겁니다. Mas se de repente no meio desse sermão você encher de conversas do mundo que não tem nada a ver, é um problema muito sério. 우리는 절대 이러한 모습을 예수님에게서는 발견할 수가 없습니다. Você nunca vai encontrar esse tipo de exemplo se você avaliar a vida de Jesus. 예수님도 하나님의 말씀만 선포했습니다. Jesus só proclamou a palavra de Deus. 사람들이 예수님에게 말씀을 듣고자 나왔습니다. A Bíblia diz que as pessoas vinham para Jesus e vinham de todos os lugares porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. 자, 15절 말씀을 또 다시 한번 주목해서 보시기 바랍니다. Olha de novo o que está escrito aí no versículo 15, Lucas 5:15. 자, 이 두 가지 내용 중에 한번 답을 해보시거나 말씀 듣는 게 우선입니까? 병 고침 받는 게 우선입니까? Eu quero agora, você, prestando atenção aí no versículo 15, que você me responda uma coisa. Qual que era a prioridade das pessoas, das multidões, quando elas afluíam para Jesus? Elas queriam ouvir prioritariamente a palavra de Deus ou ser curadas das suas enfermidades? 병 고침 받는 게 먼저입니까? 말씀 듣는 게 먼저입니까? O que vinha primeiro? Elas queriam primeiro ouvir a palavra de Deus ou ser curada das suas doenças? 예, 말씀 듣는 게 분명 먼저죠. Claro, primeiro
é isso, elas queriam ouvir a palavra de Deus. 그럼 오늘날 브라질 교회의 성도들 가운데 말씀 듣는 게 먼저입니까? 병 고침 받는 게 먼저라고 생각하는 성도가 많습니까? Mas respondam para mim hoje na igreja do Brasil, quando as pessoas vêm para a igreja, primeiro elas querem ser curadas de doença ou elas querem ouvir a palavra de Deus? Respondam para mim. 근데 장로교회도 그렇습니까? Nossa, isso é assim até na igreja presbiteriana? 오순절 교회가 그런 것은 뭐 어쩔 수 없죠. Se vocês estão dizendo que isso é assim na igreja pentecostal, eu entendo, não tem jeito, é assim mesmo. 사람들이 병 고침 받기를 원하는 것은 왜 그렇습니까? Por que as pessoas vêm para a igreja querendo ser curadas de doenças? 병 고침 받는 것이 더 능력 있는 일이라고 생각하기 때문입니다. É porque elas pensam que receber a cura de uma doença é uma coisa mais poderosa do que outras. 그러나 병 고침은 하나님의 말씀을 가져오지 않지만 하나님의 말씀은 치유를 가져옵니다. Agora, a questão é que elas não sabem que a cura de uma doença não traz uma palavra de Deus específica para aquela pessoa. Agora, se ela receber a palavra de Deus pode trazer cura para a doença dela. 말씀이 없는 것에 기적이 일어나면 사람들이 잘못된 길로 갑니다. Quando esses milagres acontecem numa igreja, num lugar onde não tem a palavra de Deus, as pessoas vão por um caminho errado. Elas desenvolvem a sua vida espiritual por um caminho errado. 기적은 진리를 보장하지 못합니다. Milagre não pode garantir a palavra. 기적이 일어났다고 그곳에 되어지는 모든 일이 옳다라는 뜻이 아니죠. Também a gente não pode dizer que todo milagre é corretamente executado por Deus, veio de Deus e é bíblico. 자, 그런데 오늘 본문 말씀 보시죠. 예수님은 말씀 선포하는 분, 사람들이 예수님께 나온 태도가 아까 말씀드린 브라질 교회 일부 성도보다 바른 태도를 가지고 있습니다. Agora, notem vocês aqui, a gente está notando que nesse texto aqui da palavra, está escrito que as pessoas vinham para Jesus, diferente do que vocês falaram aí do povo aqui do Brasil, das igrejas do Brasil. Elas queriam primeiro receber a palavra de Deus. 예수님은 말씀이시고 말씀만 하시는 분이고 사람들은 예수님께 말씀 들으러 왔습니다. Jesus era a palavra de Deus, ele só transmitia a palavra de Deus e as pessoas vinham a ele para ouvir a palavra de Deus. 그럼 이런 상황에서 예수님이 하셔야 될 행동이 무엇입니까? Então, numa situação dessa, qual deveria ser o comportamento de Jesus? Qual deveria ser? 여러분 잘 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 제가 여러분이 오시길 기다렸습니다. 앉으십시오. 제가 말씀 가르쳐 줄게요. 그렇게 하는 것이 예수님이 하셔야 될 행동이 아니었습니까? Jesus não falou para elas, vocês vieram bem, vem aqui, senta aqui, eu vou cuidar de vocês, fica aqui. Não teve esse tipo de atitude. 예수 그렇게 하지 않으셨습니다. Por que ele não fez isso? 오늘 이 사실을 우리 목회자들이 주목해야 됩니다. Nós temos que prestar atenção nesse fato, especialmente o pastor tem que prestar atenção nisso. 예수님은 사실 복음 전파하는 것이 그의 사명이라는 것을 너무나 잘 알고 계셨습니다. Ninguém sabia tão bem como Jesus o que era a proclamação da palavra de Deus. 예수님이 가버나움 회당에서 말씀 증거할 때 많은 성도들이 사람들이 은혜 받았습니다. 은혜 받았다고. Quando Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum, muitas pessoas foram abençoadas por Deus, receberam muito da graça de Deus. 예수님의 말씀은 능력 있고 권능이 있다라고 인정했습니다. Eles diziam a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus tem autoridade. 그래가지고 그들은 예수님을 붙잡고 놔주려고 하지 않았습니다. E aí então eles agarravam Jesus e eles não queriam soltar Jesus. 하루는 예수님이 아침에 일찍 일어나 사람들이 없는 조용한 장소에서 기도하고 계셨습니다. Dia Jesus levantou cedo e foi para lugar assim solitário e estava lá orando, onde não existiam pessoas. 4장 42절을 잠깐 보겠습니다. 4장 42절. Olha aí no capítulo 4, 42절. 42절, 43절. 4장 42절. 예, 43절. 42, 43. 4장 42, 43. Okay. Capítulo 4, versículos 42 e 43. Vamos ler todos juntos. Podem ler comigo? Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instalavam
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. 예수님이 얼마나 능력 있게 말씀을 잘 전하면 사람들이 예수님을 원했습니까? Imagine vocês que poder existia na palavra de Jesus que atraía tanto as pessoas querendo ouvir a palavra dele. 오늘 이 말씀을 현대적인 용어로 표현하면 다음과 같습니다. Se nós expressarmos esse texto hoje nas palavras modernas de hoje, 예수님 말씀이 끝내줍니다. 따봉. nós íamos dizer assim: nossa, a palavra de Jesus é muito boa, a palavra dele é muito boa, é excelente, é fantástica. 그래서 우리가 예수님을 우리 목사님으로 모시겠으니까 우리 가버나움에서 교회를 하나 하시죠, 그런 겁니다. E talvez eles dissessem assim: bom, então Jesus, nós vamos convidar o senhor para ser pastor da nossa igreja e o senhor vai aqui pregar aqui, vai ser pastor aqui da nossa igreja. 얼마나 기분 째지는 일입니까? Imagine o que seria isso. 사람들이 찾아와서 같이 목회하시죠. 저희들이 도와드리겠습니다. 말씀만 전해주세요. 이게 얼마나 좋은 일입니까? Imagine o quão seria bom para ele, né, ouvir tantas pessoas chegando para ele e convidando a ele para ser pastor da igreja delas, pastor delas. 만일 그때 예수님이 그들의 요청을 들었다면 바로 그 순간에 가버나움 교회가 아마 탄생했을 것입니다. Claro que se Jesus ouvisse esse desejo daquelas pessoas e atendesse, imediatamente iria ser plantada uma nova igreja ali, que seria a igreja de Cristo de Cafarnaum. 그러나 예수는 그렇게 하지 않았습니다. Mas a gente nota que Jesus não fez isso. 그 이유가 무엇입니까? Qual é a razão? 하나님이 다른 목적으로 자기를 보냈다는 것을 예수님이 알고 계셨기 때문입니다. A razão é que ele sabia que Deus o havia enviado para o mundo com um outro objetivo. 43절에 나와 있는 대로 예수님은 한 곳에 머물 뿐이 아니라 여기도 가고 저기도 가고 다 여기저기 가서 하나님 나라의 복음을 전하는 것이 하나님이 예수님에게 주신 사명인 것을 예수님이 아셨습니다. Ele sabia que a missão que Deus tinha dado a ele não era simplesmente ficar num lugar e ali estabelecer uma igreja, mas andar e viajar por todos os lugares possíveis e transmitir em todos os lugares a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. 그래서 예수님이 그들의 요청을 거절한 것입니다. Por isso então ele rejeitou o pedido, o desejo deles. 그리고 44절에 보면 예수님이 갈릴리 여러 해당에서 전도하셨다고 나옵니다. E aí então a gente nota que no versículo 44, a Bíblia já está dizendo que ele pregava nas sinagogas da Judéia, já foi para sinagogas de outra região. 사실 예수님이 이 한 지역에서만 복음 전한 것이 아니라 갈릴리 전 지역을 다 돌아다니면서 복음을 전했습니다. Então ele não pregou só num lugar, ele foi para todas as regiões da Galileia e em todas aquelas regiões ele pregou a palavra de Deus, o evangelho da verdade em todas aquelas partes. 그 당시에 갈릴리에 마을이 혹시 몇 개였는지 아십니까? Por acaso você saberia me dizer quantas vilas tinham naquela época na Galileia? 브라질의 핵심 도시가 5천여 개가 넘는다고 제가 얘기를 들었습니다. Eu ouvi dizer que o Brasil tem mais de 5.000 cidades, né? 그 예수님 당시에 갈릴리는 상갈릴리와 하갈릴리로 되어 있었습니다. A Galileia da época de Jesus tinha uma parte superior e uma parte inferior, tipo parte norte e sul. 그 갈릴리 전체에 마을이 몇 개 있는지 혹시 아시는 분이 있습니까? Vocês poderiam me responder, alguém sabe me dizer quantas vilas tinham na Galileia? 213개의 마을이 있었습니다. A Galileia tinha 213 vilas. 근데 213개의 마을을 예수님이 다 찾아다니신 겁니다. Então, imagine você, Jesus, ele andou e visitou aquelas 213 vilas da Galileia. 그 당시에 가장 큰 도시는 2만 명이 사는 도시가 하나 있었습니다. Tinha uma cidade muito grande naquela época e que por ser grande ela tinha mais de 20.000 habitantes. 1만 명이 사는 도시도 하나 있었습니다. E tinha uma outra também, uma única, também igual essa, que tinha mais de 10.000 habitantes. 그리고 2,000명 정도가 사는 도시가 가버나움입니다. E tinha uma outra de 2.000 habitantes que era essa de Cafarnaum. Essa tinha cerca de 2.000 habitantes. 그리고 예수님의 고향은 한 200명 정도 살았습니다. 베들레헴 말고 나사렛. A Nazaré. E a cidade natal, a cidade onde Jesus cresceu, de Nazaré, tinha cerca de 200 habitantes. 가나에는 한 50명 정도밖에 안 살았습니다. 갈릴리 가나.
Caná, qual seria? Caná, Caná, desculpa. tinha cerca de 50 habitantes. 그런데 어떤 동네 찾아가면은 사람이 몇 명 없어요. 어떤 동네 찾아가면 사람이 몇 명 없다고요. Por isso, dependendo da vila que Jesus passava para pregar a palavra de Deus, não tinha quase ninguém, muito pouca gente. 자, 그러니까 제가 이 말씀을 드리는 이유를 잘 생각해 보시기 바랍니다. Eu quero que você pense com cuidado da razão por que eu estou falando isso para vocês. 예수님이 갈릴리 지역의 213개 마을을 찾아가는 게 더 쉽습니까? 사람들이 예수님께 나오는 게 더 쉽습니까? Qual que é mais fácil? Você pense bem. Todas aquelas multidões, todas aquelas pessoas daquelas vilas virem para Jesus para ouvir a palavra de Deus, ou ele viajar por todas aquelas 213 vilas e pregar a palavra de Deus? Qual seria mais fácil? 어떤 게 더 쉽습니까? 사람들이 예수님한테 오는 게 더 효과적입니까? 더 쉽- 예수님이 가는 게 더 쉽습니까? o que seria mais eficiente? Rio de Janeiro, Maracanã, 예. 빌려서 다 모여가지고 예. 그렇죠. 그 세계적인 축구장에 하나 빌려서 예수님 거기 계시면 다 오는 게 제일 쉽죠. Claro, o mais fácil seria alugar o Maracanã e juntar todo mundo lá, né? Dizer que Jesus está lá e ia reunir todo mundo lá. Isso é o mais fácil. 예수님이 이 마을 저 마을 가려면 그 당시에 뭐 차가 있는 것도 아니고 말 타고 갈 수 있는 것도 아니고 무조건 다 걸어가는 겁니다. 이렇게 걸어가는 거. Esse jeito de Jesus pregar, indo por cada vila, foi extremamente difícil, porque vocês sabem, era uma época que não tinha carro, ele não tinha cavalo, ele fez tudo isso a pé. 근데 오늘 본문이 그와 같은 상황입니다. Hoje o texto está numa situação dessa. 사람이 한두 명이 온 것이 아니라 많은 사람이 왔습니다. O texto diz que não só uma ou duas pessoas vieram, mas muitas multidões foram atraídas por Jesus, pelo poder dele, e vieram até ele. 수를 헤아릴 수 없는 많은 사람이 예수님에게 몰려온 것은 한 번만 몰려온 것이 아니라 여러 번 반복적으로 있었던 일입니다. E esse fato de muitas multidões, de todos os lugares, virem até Jesus e se reunirem ao redor dele, não foi uma vez só que isso aconteceu. Isso aconteceu muitas vezes. 그들이 하는 말이 이거, 예수님 우리 모두가 이렇게 많은 사람들이 말씀 들으러 왔습니다. 가르쳐 주십시오, 그런 겁니다. E então todas aquelas multidões que vinham muitas e muitas vezes até Jesus sempre diziam: Senhor, fala para nós as palavras de Deus, nós queremos ouvir as palavras de Deus. 그런데 예수님이 그들에게 여러분 집으로 돌아가세요라고 했다는 것입니다. 집으로 가라고. Mas mesmo assim, nessa situação aqui, Jesus mandou-os de volta para casa. 그거 참 이상하지 않습니까? Você não acha isso estranho? 16절 말씀을 보십시오. 예. Olha aí o que está escrito no versículo 16. 예수님이 물러가서 한 곳에서 기도했다는 말씀의 뜻이 무엇입니까? O que quer dizer isso? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O que quer dizer essa frase? 여러분들에게 내가 하나님의 말씀을 증거하는 건 사실이지만 그보다 더 중요한 일이 내게 있습니다. 그런 뜻입니다. O significado que Jesus quer transmitir aqui é o seguinte, que era muito importante trazer a palavra de Deus para as multidões, mas ele está mostrando que tem uma coisa só que é mais importante que isso. 기억하십시오. 이렇게 많은 사람이 예수님께 몰려온 것은 한 번 있는 게 아니라 여러 번 반복적으로 있었던 일입니다. Pense bem, muitas multidões se reunindo ao redor de Jesus não é uma coisa que aconteceu uma vez só. Isso aconteceu muitas vezes. 그런 상황에 예수님은 그때마다 집으로 돌아가십시오. 내가 기도해야 됩니다라고 말씀했다는 것입니다. E o sentido aqui é que Jesus, então, ele pode ter enviado essas multidões para casa, muitas vezes, e se separado solitariamente para orar em lugar assim. 이거는 예수님이 그의 사명이 말씀을 선포하고 가르치는 것임을 망각한 것을 의미하지 않습니다. Isso não quer dizer que Jesus não tinha consciência de que a missão dele era proclamar a palavra de Deus. 말씀을 가르치는 사역보다 우선하는 것이 기도였다는 사실을 우리에게 보여주는 것입니다. O que ele está mostrando para nós é que existe algo que vem primeiro, que vem antes,
que é prioritário a proclamação da palavra. 잘 생각해 보십시오. Pense bem você, considere bem como está. 이날만 예수님이 늦게 일어나서 기도 시간이 없었던 게 아닙니다. Esse não foi um dia que Jesus levantou tarde e por isso ele não teve tempo para orar. 예수님이 사람들에게 얘기하는 것은 이게 아닙니다. 예수님이 사람에게 얘기하는 것은 제가 말씀드리고자 하는 내용이 아닙니다. Não é também o conteúdo do que eu quero falar para vocês, simplesmente o que Jesus falou. 예를 들면 이런 내용이죠. O conteúdo é esse. 여러분 제가 어제 늦게 자느냐고 오늘 아침 늦게 일어났어요. Imagine que Jesus tenha falado assim, pessoal, eu fui dormir muito tarde ontem, por isso eu levantei muito tarde hoje. 그래서 제가 기도할 시간이 없었습니다, 오늘. Por isso hoje eu não tive tempo para orar. 그러니까 저기 가서 기다렸다가 제가 기도 끝나면 오세요. 그런 뜻이 아닙니다. Então, por favor, se retirem para lá, fiquem lá, eu vou orar, depois que eu orar vocês vêm. Não era isso que Jesus estava dizendo. 절대 그게 아닙니다. Não era isso. 반복적으로 자주 예수님께 사람들이 몰려올 때 예수님은 그들을 배쳐가면서 나는 기도하러 가야 됩니다. 기도하러 가야 됩니다 하고 기도의 자리로 갔다는 것입니다. 기도의 자리로 갔다는 것입니다. O sentido aqui dessa palavra é que Jesus, repetidas vezes, continuamente, ele deixou as multidões, deixou as pessoas que vinham a ele ouvir a palavra de Deus e se separou sozinho para desenvolver a sua vida de oração. Esse é o sentido, que ele fez isso repetidas vezes. 바로 이것은 continuamente. 바로 이것은 예수님이 기도를 어떻게 생각했는지를 너무나 잘 알려줍니다. E isso mostra para nós de maneira muito forte, muito clara, como que Jesus considerava a oração. O que ele pensava sobre a oração. 우리는 기도 시간을 줄여서라도 말씀을 가르치지 않습니까? A gente não faz exatamente assim, procura diminuir o tempo da oração para poder aumentar mais o tempo da pregação. 아이들에게도 하나님 말씀 가르치고 어른에게도 하나님 말씀 가르치고 또 청년들에게도 말씀 가르치느냐고 기도 시간을 줄이지 않습니까? E a gente se preocupa quando vai ensinar a palavra de Deus para as crianças, vai ensinar a palavra de Deus na classe dos jovens, da mocidade e para os adultos, em todas as áreas da igreja, a gente procura diminuir o tempo da oração para ter mais tempo para ensinar a palavra de Deus. 그런데 예수님이 그런 식으로 하지 않았습니다. Mas o que nós estamos vendo aqui claramente é que Jesus não fazia isso, ele não fazia assim. 가르치는 것이 예수님의 사명이고 하나님 pregar a 말씀만 palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus era a missão dele, 하나님의 말씀만 가르치는 능력과 탁월한 지혜가 예수님에게 있었습니다. Ninguém como ele tinha tanto poder assim para pregar a palavra de Deus, ninguém como Jesus tinha tanta autoridade para pregar a palavra de Deus, ninguém jamais como Jesus conhecia tanto a palavra de Deus para poder pregar sobre ela. 그러니 예수님은 자기의 사명이 무엇인지 너무나 잘 알았습니다. Ninguém como Jesus sabia tão bem qual era a missão dele. 그런데 예수님께서는 하나님께서 예수님에게 사명보다 더 중요하게 요구하는 것이 있다는 것을 아셨습니다. Mas mais do que a missão que o Pai havia dado para ele, existia uma coisa que era prioridade para ele. 그게 바로 무엇입니까? O que era isso? 하나님 아버지와 교제하는 것입니다. Era exatamente desenvolver comunhão íntima com o Pai. 하나님과 교제하는 것이 예수님이 사명을 감당하는 것보다 우선했다 그런 얘기입니다. O que eu quero dizer para vocês que a prioridade de Jesus não era cumprir a missão dele de levar a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus. A prioridade dele era desenvolver comunhão íntima com o Pai. 예수님께서는 하나님 아버지 예수님께 얘기하는 내용을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 예수님은 하나님 아버지께서 예수님에게 하시는 내용을 너무 잘 알고 계셨습니다. Jesus conhecia perfeitamente tudo que o Pai lhe havia dito para fazer. 예수님이 사명자를 감당하는 것뿐만 아니라 하나님 아버지와 교제하는 것을 원하는 것을 예수님 너무 잘 아셨습니다. E Jesus sabia de maneira muito profunda e muito clara que o Pai, que Deus, não queria que ele cumprisse simplesmente a sua missão de proclamar a palavra, mas que ele desenvolvesse uma comunhão íntima com ele. 목회자의 사명은 말씀을 가르치는 것입니다.
Claro que a missão de todo pastor é proclamar a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus. 그러나 목회자에게 요구되는 것은 하나님과 교제하는 것이 더 먼저 요구됩니다. Mas o que é exigido primeiro de cada pastor é que ele tenha uma profunda vida de intimidade com o Pai. 하나님 com 아버지와 Deus. 교제하는 것이 사명 감당하는 것보다 우선한다는 것을 우리는 마음속에 담아 넣어야 됩니다. Você precisa colocar fundo no seu coração que a sua prioridade, antes de você cumprir a sua missão de pregar a palavra de Deus, é desenvolver comunhão íntima com o Pai. 이것이 중요한 것을 제가 다시 한번 확인하기 위해서 질문을 하겠습니다. Para ver se vocês estão entendendo bem isso, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. 자, 하나님께서 여기 계시는 목사님들이 목회를 잘하기 때문에 받아주십니까? 하나님의 자녀이기 때문에 받아주십니까? Vamos colocar só quem é pastor aqui e está cuidando de igreja. Levanta a mão. Quem é pastor, ok. 질문이 뭐냐면 하나님께서 여러분을 사랑하는 게 목회를 잘해서 사랑합니까? 하나님의 자녀이기 때문에 사랑합니까? Respondam para mim, Deus ama vocês porque vocês estão procurando ser bons pastores, cuidar bem da igreja dele, ou Deus ama vocês porque vocês são filhos dele? 자녀이기 때문에. 확실합니까? Vocês têm certeza disso, dessa resposta? Tem certeza? 확실한. 자녀이기 때문에 하나님이 우리 받아주는 거예요. 하나님이 너 내 아들 왔다 그렇게 말하지. 너 목사 왔구나 그렇게 얘기하지 않습니다. É porque você é filho de Deus que Deus te ama primeiro. Ele jamais vai receber você e falar assim, entra aqui na minha casa, você que é pastor da minha igreja. Ele vai falar, entra aqui na minha casa, você que é meu filho. 이것의 의미를 깊이 생각해야 됩니다. Você precisa pensar isso novamente, pensar sobre isso com profundidade. 그러니까 하나님을 섬긴다고 하나님이 주신 사명 감당한다고 말씀만 정하 열심히 일만 하고 하나님과 교제 안 하면 하나님과 관계 없는 사람이 됩니다. Se você se tornar um pastor que prega muito bem a palavra de Deus, que faz muita coisa, que faz muitas coisas e muitas obras no seu ministério, mas você não tiver relacionamento íntimo com Deus, você vai ser uma pessoa sem Deus na sua vida. 하나님과 심각한 교제의 시간을 가지지 않고 목회만 열심히 하는 사람은 하나님께서 목회만 원하는 줄로 아는 것입니다. Tem pessoa que pensa que Deus quer que ele seja só pastor e que ele faça muitas coisas e só isso. 하나님이 원하는 것은 우리 자신입니다. Antes de você ser pastor, antes de você ser alguém que faz muitas coisas, Deus quer você. Antes de querer o que você faz, Ele quer a sua pessoa. 우리 하나님이 우리 자신과 시간 보내기를 원한다는 게 얼마나 행복한 일입니까? Você pode imaginar como Deus se sente feliz quando Ele tem um tempo para estar só com você e você com Ele? 저는 이제 교수 생활을 오래 했었습니다. Eu fui professor de seminário muitos anos. 그 학생들이 저와 이제 사귀려고 제 방에를 자주 들어왔습니다. E muitas vezes os alunos pediam licença e entravam na minha sala lá de professor no seminário, e eu notava que o desejo deles era ter amizade comigo. 자, 교수와 학생이 이렇게 사귀면은 누구에게 유익이 더 많이 갑니까? Respondam para mim, se eu fizesse amizade com eles ali, quem ia ser mais beneficiado? 당연히 학생에게 유익이 많이 가죠. Claro que mais benefícios teriam os estudantes, né, os alunos, por terem feito amizade comigo. 학생이 안 돌아가고 계속 머물러 있으면 교수가 할 일을 못 해요. Se o aluno não sair da sala do professor, ficar ali importunando o tempo todo, a gente não consegue trabalhar. 그래서 저는 학생을 빨리 보내려고 그래요. 나 뭘 해야 돼? 너 빨리 가 그러려고 그래요. E aí então, depois de conversar um pouco, eu sempre falava para eles, vai logo, vai estudar logo, sai logo, porque senão eles ficavam me atrapalhando. 근데 학생은 안 가려고 그래요. Mas eu ficava falando, sai logo, vai cuidar das coisas suas, e eles não saíam. 그 학생은 교수와 교제할 때 자기에게 어떤 유익이 있는지를 너무 잘 아는 거예요. E eu creio que eles eram assim, porque eles sabiam
de coisas boas, né, que ia acontecer porque estavam relacionando com o professor. 그럼 우리 하나님과 우리와 교제할 때 누구에게도 유익이 많이 돌아갑니까? Então, da mesma maneira, quando Deus tem comunhão com você, ou você tem comunhão com Deus, quem é mais beneficiado? 확실합니까? Você tem certeza? 하나님이 우리보다는 우리가 일 잘하는 걸 원한다고 한번 상상해 보세요. 하나님이 우리 자신보다는 우리와 교제하는 것보다는 우리가 일 잘하는 것을 더 원한다고 한번 상상해 보세요. 어떤 일이 일어나는가? Pense você, será que Deus quer mais o trabalho que você faz ou Deus quer mais a comunhão com você? 하나님이 우리 하는 일보다는 우리하고 교제하는 것도 원한다. 확실합니까? Tem certeza disso? 그런데 왜 열심히 바쁘면 기도 안 합니까? Se você tem certeza disso, por que você vive só trabalhando e não ora? 가르칠 일이 많고 이것도 해야 되고 저것도 해야 되면 왜 기도를 안 합니까? Você fica o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pregar aqui, eu tenho que pregar lá, eu fui convidado para pregar aqui, pregar lá, e você não tem comunhão com Deus? 하나님이 우리와 교제를 원한다는 건 알지만 우리의 몸은 실제적으로 하나님이 우리의 업적을 원한다고 착각하고 있어요. A gente, infelizmente, vive sempre nessa ilusão de achar que Deus quer mais aquilo que eu faço do que a minha comunhão com Ele. 바쁜 사람들이 만들어낸 말이 하나 있습니다. Existe uma palavra que foi criada pelas pessoas mais ocupadas do mundo. 이 말을 만든 사람이 브라질 사람은 아니지만 아마 여러분들도 동의하실 겁니다. Não foi um brasileiro que criou essa palavra, mas eu acho que os brasileiros aqui vão concordar também. 나는 너무 바빠서 기도할 시간이 없다. Essa palavra diz assim: eu estou muito ocupado, por isso eu não tenho muito tempo para orar. 나는 너무 바빠서 기도할 시간이 없다. 하나님도 봐줄 거야라고 말하는 거죠. E aí a gente fala assim: você está muito ocupado, não tem tempo para orar? Tá bom, Deus vai ter misericórdia. 사실 뭐 내가 재짓나고 바쁘나 복음 전하고 전도하고 가르치느냐고 바쁘지. 복음 전하고 전도하는 거 가르치느냐고 바쁘지. A gente deveria estar ocupado, sim, mas ocupado com o evangelho, com a evangelização, com o trabalho de Deus. 그러니까 하나님 안 만나도 하나님이 다 이해하실 거야라고 많이 생각하죠. E então, como muitos estão ocupados assim, não é, com o evangelho, com a palavra, muitos de nós pensamos que Deus vai relevar, vai entender. 설사 그럴지라도 하나님과 교제하는 것이 뒤로 물러갈 수 없는 것입니다. Pense o que você pensar, não interessa. A vida de comunhão com Deus não pode ficar atrás. 솔직하게 한번 대답해 보시기 바랍니다. 우리 Eu quero que você responda uma coisa com sinceridade. 목사님들 가운데 예수님처럼 사명에 철두철미한 손 들어 보세요. Responda com sinceridade aqui os pastores. Existe alguém que tinha mais consciência da sua missão de pregar a palavra de Deus do que Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que acredita nisso? Que pode existir alguém no mundo que tem mais consciência do que Jesus da sua missão de pregar a palavra de Deus? 처음에는 손을 들다가 생각해보니까 손을 내렸습니다. Vocês levantaram a mão e abaixaram. Eu não tinha entendido bem a pergunta, né? 그렇게 질문을 이해 못했어요. 오케이. 그렇게 예수님은 100% 하나님이 원하는 삶을 살았는데도 하나님과 교제하는 것을 최고로 생각했어요. Mesmo que Jesus fosse uma pessoa que conhecesse melhor que qualquer pessoa a missão dele, desenvolvesse melhor que qualquer um, ele acreditava que desenvolver comunhão com o Pai era a melhor coisa, era sua prioridade. 아무리 노력하고 애를 써도 예수님처럼 못 사는 우리가 얼마나 더 하나님과 교제하고 시간을 가져야 됩니까? E então imagine vocês que sobre a nossa situação, nós que somos tão pobres, tão miseráveis, tão vazios de Deus, quão nós deveríamos ser assim, como Jesus foi, e numa dose muito mais forte. 하나님은 우리를 종으로 가진 기쁨을 가진 분이 아니고
a maior alegria de Deus não é em nos ter como seus servos. 하나님은 우리를 아들, 딸로 가진 기쁨을 가지고 계십니다. A maior alegria de Deus é quando Ele tem você como seu filho e sua filha. 이것을 우리가 해보가며 나아갈 때에 진정한 하나님의 아들로, 딸로 목회 사역을 하게 되는 것입니다. Quando você restaura essa consciência no seu interior, você vai ser um pastor diferente, um pastor renovado. 하나님이 우리와 가지는 교제의 기쁨을 우리가 기도를 통해서 가지게 될 때 이것이 진정 예수님이 보여준 기도의 핵심입니다. E quando você desenvolve prioritariamente, de maneira excelente, essa comunhão profunda com Deus, através da oração, você se torna exatamente como era Jesus. 일만 많이 하고 업적을 세우려고 하는 사람에게는 기도는 중요하지 않습니다. Gente que quer só trabalhar, que quer só ter sucesso profissional, só fazer as coisas, não considera a oração importante. 그러나 우리 하나님께서는 우리가 일을 잘하는 것도 원하지만 그보다도 하나님 자녀로 하나님과 교제의 시간을 가지는 걸 원한다는 것을 우리는 머리부터 발끝까지 알고 실천해야 됩니다. Então, agora aqui nós temos que entender claramente na nossa consciência e no nosso coração, em todo o nosso ser, que apesar que Deus quer que você seja um bom servo, uma boa serva dele, trabalhe bem e faça muitas coisas para a glória dele, Ele quer mais você como filho dele, como filha dele. Ele quer primeiro que você tenha profunda comunhão com Ele. 아들이라는 신분이 먼저입니까? 종의 역할이 먼저입니까? Qual que vem primeiro? O seu status de filho e de filha de Deus ou a sua posição de servo dele? 사명 감당하는 것이 먼저입니까? 하나님과 교제하는 게 먼저입니까? Qual é primeiro? Qual vem primeiro? Você cuidar do seu trabalho na obra de Deus ou ter comunhão com Deus? 예, 이 두 질문에 여러분은 바른 답을 하셨습니다. Eu creio que vocês agora estão respondendo corretamente essas perguntas. 바로 그것이 예수님이 오늘 본문에서 보여준 모습입니다. Essa é exatamente a figura, o retrato que Jesus está mostrando da pessoa dele para nós hoje, através desse texto que nós lemos. 이러한 예수님의 기도 태도가 우리의 기도의 태도와 자세가 돼야 되겠습니다. Exatamente essa atitude de Jesus em relação à comunhão com o Pai, através da oração, e depois a colocação da sua missão de pregar, é que deve ser a sua atitude. 이러한 교제와 사귐의 결과로 진행되는 사역은 하나님이 드러나고 하나님이 영광 받는 일로 가득 차게 될 것입니다. E se você então desenvolver a sua missão da pregação da palavra, após o bom desenvolvimento de uma profunda comunhão com Deus, o poder de Deus, a glória de Deus vão transbordar na hora que você desenvolver a sua missão. 이제부터 이것을 실천하는 사람이 되기 위해서 결심하십시다. E eu quero nesse momento que você possa orar e você possa determinar isso na sua vida, que aquilo que Jesus fez seja o que você agora vai fazer. 내가 사명 감당하는 것보다 나를 더 사랑하시는 주님, 나를 더 원하시는 주님에 감동합니다. 감화됩니다라고 기도할 수 있기를 바랍니다. Eu quero que você ore agora ao Senhor que mais do que o trabalho dele, você ama a ele. Antes de fazer o trabalho dele, você quer ter comunhão com ele, que antes de ser servo dele, você quer ser filho dele e você quer viver em profunda intimidade com ele. 기도에 대해 바른 태도를 가지도록 도와주십시오. E aí então peça agora para Deus, Senhor, coloca em mim uma atitude de quem realmente prioriza uma vida de comunhão contigo, como seu filho, uma vida de oração através da qual eu vou ter profunda intimidade contigo como meu Pai. Peça isso a Deus em oração. Vamos ficar de joelhos, vamos orar. Eu gostaria de orar todos juntos. Alguém podia tocar aqui um teclado enquanto a gente ora, por favor, ou piano. 예, 우리 한 목소리 같이 기도하겠습니다. 오케이. 예, 피아노 동안 쳐주세요. 예. Enquanto a gente ouve esse cântico ao piano, nós vamos orar todos juntos. Eu quero que você leve a sua voz a Deus, todos juntos em oração, mas que você ore de todo o seu coração, com sinceridade, que você realmente ore de coração a Deus. Vamos orar todos juntos.
Todos juntos vamos orar. 역사하십시오. 하나님께서 도와주시고 하나님께서 인도하시는 가운데 Ó Deus Todo-Poderoso, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. O pastor Iu vai estar orando agora, vai interpretar e vai terminar essa primeira palestra. 하나님 아버지 우리를 브라질 전역에서 모아주신 것 감사합니다. Ó Deus, nosso querido Pai, muito obrigado por nos reunir aqui nessa tarde. 예수님이 보여주신 기도 운동, 말씀 운동 하기를 원합니다. Nós queremos, ó Deus, participar do movimento de oração que Jesus começou. Nós 예수님께서 queremos participar do movimento de proclamação da Tua Palavra e da realização da Tua obra que Jesus iniciou. 예수님에게서 모든 것을 배워 살기를 원합니다. Ó Senhor, eu quero aprender tudo de Jesus através dele e assim viver os meus dias. 이번 세미나를 통해서 예수님의 기도로 돌아가게 하시고 Faze, ó Pai, que através desse congresso que nós estamos participando aqui em Pinheiros, nós possamos voltar ao modelo de vida de oração de Jesus. 예수님의 말씀의 능력을 입도록 도와주시옵소서. Que nós possamos vestir, ó Deus, ser revestidos do Teu poder para voltar e proclamar a Tua Palavra e participar, ó Deus, da pregação da Tua Palavra com a unção, com o poder, com a autoridade que também operavam através de Jesus. 그래서 기도와 말씀 운동으로 교회가 부흥하게 되는 놀라운 역사 있게 하여 주옵소서. E assim, ó Pai, que haja um grande movimento de reavivamento das nossas igrejas através do movimento de oração, de comunhão contigo e da proclamação intrépida da Tua Palavra. 예수님의 이름으로 기도합니다. Ó Pai querido, nós oramos assim, em nome de Jesus. 아멘. Amém. 아멘. Muito obrigado. Muito obrigado.